Deus nas alturas, que a paz de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a santa, poderosa e rica palavra de Deus, que é o Filho amado de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, abençoe e proteja toda a família da Itinga e de Lauro de Freitas. Mais uma vez, estamos agradecidos a Deus por ter nos conduzido até aqui, está permitindo que a gente esteja iniciando essa pregação do Evangelho da santa, poderosa e rica palavra de Deus, com a guia do Espírito Santo de Deus, nessa manhã de sábado, no 2 de agosto de 2025. Então a gente vai meditar na palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, no livro de São João, capítulo 14. Vamos aqui meditar, iniciar na meditação da santa palavra, palavra poderosa, que é o Filho de Deus, que é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, Jesus Cristo, nosso Salvador. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Aleluia, glória a Deus nas alturas. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei para o Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Aleluia! Porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e o manifestarei a ele.
Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Aleluia! Quem me não ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis, por ter dito: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Aleluia, glória a Deus nas alturas. Eu vos-lo disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo. Meu Deus, glória a Deus. E nada tem em mim, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Bendito seja o nome santo do Senhor. Minha gente, como a gente vê aqui, essa palavra ela já é exortada, esclarecida pelo Espírito Santo. Aí vocês vê quão importante é ter o Senhor Jesus na vida. Quando a gente diz a alguém: rapaz, você já fez uma aliança com o Senhor Jesus? A senhora já fez uma aliança com o Senhor Jesus? Já creu verdadeiramente na palavra que é o Filho de Deus? Já cumpriu o mandamento da justiça de Deus, batizando-se como o próprio Jesus manda, ordena? Aquele que crê nele e for batizado será salvo. A senhora ou o senhor já fez isso? Já cumpriu esse mandamento? Aqui ele diz aqui: não se turbe vosso coração. Por que ele diz não se turbe vosso coração? A pessoa que fez uma aliança com o Senhor Jesus, a pessoa que creu, a pessoa que se batizou, não precisa se turbar com nada, porque nós somos a menina do olho de Deus. Imagine, filho de Deus e a menina do olho de Deus vai viver pela fé, e a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que se não vê. Nós temos que pedir algo a Deus e dizer: vai acontecer. Deus vai preparar todas as coisas, porque eu creio pela fé que Deus não vai me decepcionar. O homem decepciona outro, porque o homem promete, a mulher promete, mas não cumpre. Dificilmente alguém promete para cumprir, mas nosso Senhor Jesus, toda vez que promete pela palavra, ele cumpre. Por isso que ele é digno de toda honra, todo louvor e toda glória. Então ele diz: não se turbe vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Por que crê em Deus? Porque ele é filho, mas é Deus. É a terceira pessoa da Santíssima Trindade. 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Quando o anjo Gabriel chegou e anunciou a Maria, a escolhida de Deus, que ia dar luz ao Filho de Deus, que ela ia ser concebida pelo Espírito Santo e nasceria nela, geraria nela um filho pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, porque realmente ele é Deus, que formou-se um ser vivo como nós, de carne e osso, um menininho, para nascer da Virgem Maria, mas que foi virgem até se unir a José e ter os irmãos de Jesus, mas ela era virgem. Quando ela concebeu,
quando ela recebeu o anúncio do anjo Gabriel, era a Virgem Maria de Nazaré. Então, ela foi concebida pelo Espírito Santo. Ele diz aqui, não se turbe, por quê? Não há necessidade mais de turbar o coração. Você colocar pensamento negativo na sua cabeça. Quando vier um pensamento negativo na sua cabeça, diga assim: Senhor Jesus, te repreenda, Satanás. Senhor Jesus, me cubra com teu sangue precioso, que o pensamento vai se embora. Pensamento ruim não é de Jesus. Pensamento ruim não é de Deus. Tem muitas pessoas que deixam pensamento ruim entrar na sua mente e termina enlouquecendo, termina ficando depressiva. Peça a Deus que cubra com o sangue do Senhor Jesus e aquele pensamento que não presta vai embora. Aleluia! Glória a Deus nas alturas. Tem que ser assim, porque pensamento negativo não traz novidade boa para ninguém. Pensamento negativo leva a pessoa à miséria, à ruína. O desempregado não consegue mais emprego, a pessoa que está doente não fica mais curado, porque o pensamento negativo tomou conta da mente dele, do coração. Então vamos ter o pensamento positivo. Essa negatividade não é de Deus, aleluia. Vamos ter pensamento positivo, tá certo? Então aqui ele diz: credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, aleluia. Tem muitas moradas, porque lá em Apocalipse 9, versículo 7, diz que João viu uma grande multidão de vestes brancas e palma na mão, que ninguém podia contar, de nações, tribos e línguas. Vai muita gente se salvar, porque o coração do homem e da mulher está na mão de Deus. Eu não conheço a mente da mulher, eu não conheço o coração da mulher e do homem também. Quem conhece é Deus. Tem muitas pessoas que têm obras de salvação. Tem muitas pessoas que estão em outras denominações, mas são pessoas, bom chefe de família, boa chefe de família, pessoa que compra e paga, pessoa que toma emprestado e paga, pessoa que trata o próximo com amor. Eu vou dizer que essa pessoa não vai se salvar porque ela não está na mesma denominação que eu estou e porque ela não comunga com o mesmo pensamento meu, doutrinário? Não vou fazer isso. É uma falta de coerência, é uma falta de amor, né? Então a gente tem que dizer, aquela multidão de tribos, nações e línguas, é a multidão que nós não podemos contar. Vestes brancas, palma na mão, glorificando a Deus para se salvar. Louvado seja Deus, glória a Deus nas alturas, aleluia, aleluia, vai se salvar. Mas nós não podemos dizer que não tem mais se salvar. Eu não posso dizer, Dona Maria não vai se salvar, porque Dona Maria bebe, Dona Maria... Não posso. A bebida dela não vai bater no coração dela, vai descer como urina, não vai fazer nenhum mal a ela. Agora, se ela quiser deixar de beber, vai ser melhor para a saúde dela material, vai ser melhor para a saúde dela moral, porque uma pessoa que bebe perde o controle e termina pisando nas pessoas, maltratando as pessoas, tomando deliberações criminosas. Então é melhor não beber. Mas dizer que ele bebe e não vai se salvar, isso eu não vou fazer. Que ela bebe e não vai se salvar, ela pode beber a bebidinha dela, tomar a cervejinha dela e ficar quietinha, não procurar presepada com ninguém. Vai fazer mal a ela, porque é a saúde dela, porque a minha não vai fazer mal nenhum, né? Mas é por aí. Quando ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas, porque tem muita morada mesmo. Lá na glória de Deus tem muitas moradas. E aquele que tiver o coração bom, aquela que tiver o coração bom, e fazer o bem, e não olhar quem, e amar o seu próximo, verdadeiramente vai se salvar. Bendito seja o nome santo do Senhor. Eu estou falando isso aqui com enorme alegria, porque eu não posso ter alegria e me salvar e não ver os outros se salvar. Bendito seja o nome santo do Senhor. Eu tenho que ter alegria de salvar e os outros também se salvar, né, meu irmão? Então é a alegria de ver, saber que essa grande multidão, aqueles que eu nem sei quem é, pode estar lá, e eles, coitadinho, porque não fez ainda uma aliança com o Senhor Jesus, ainda não se batizou. Mas tem um detalhe:
A palavra diz: todo aquele que crê. Primeiro lugar é crer. E quantas pessoas tem aí que está crendo? Bendito seja o nome santo do Senhor. Quantas pessoas crêem no Senhor Jesus verdadeiramente? Agora, por motivos diferentes, por motivos de pessoais, não fez o conserto da justiça de descer as águas do santo batismo. É bom descer? É uma ordem do mandamento da palavra de Deus. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Eu aconselho que se batize. Se você está numa denominação, está ouvindo a palavra de Deus e a fé vem no ouvir a palavra, você já tem a fé no coração, é bom você obedecer o mandamento do batismo. Louvado seja Deus. Mas você pode ter lá, você pode também crer no Senhor Jesus, descer as águas do santo batismo e depois sair, não ser uma nova criatura, sair e continuar fazendo a besteirada que fazia quando era criatura. Então não vai resolver nada. Ele creu, ela creu, se batizou, obedeceu, mas não está cumprindo a justiça cá fora. Bendito seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Não está cumprindo a justiça cá fora. De que adiantou ela se batizar, ele se batizar, se ele não está obedecendo o Senhor Jesus? O mandamento principal da salvação é obedecer. Não adianta você buscar salvação e não ser obediente à palavra de Deus. Então você tem que ser obediente, tá certo? Aqui diz: na casa de meu pai há muita morada. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos o lugar. Então quem veio preparar o lugar, foi gerado no ventre de Maria, nasceu numa manjedoura, se batizou aos 30 anos no Rio Jordão pelas mãos do profeta João Batista, que o Senhor Jesus disse: nascido de homem e de mulher não tem um profeta igual. E aos 33 anos cumpriu o mandamento de morrer na cruz por nós. Então a gente precisa entender. Aqui ele diz: vou preparar-vos o lugar. Já está lá. Ele já ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita do Pai, e todo aquele que crê e for batizado e verdadeiramente obedecer o mandamento dele, a doutrina do Senhor Jesus, infalivelmente está salvo. Porque o salvar é andar na verdade. O salvar é obedecer a palavra, mesmo cheio de fraqueza, mas o seu Deraldo está pregando, falando ali, pregando, mas e ele? Eu tenho fraqueza, sou fraco, eu tenho minhas fraquezas. Tem momento que eu, muitas vezes, peco e peço perdão a Deus. Eu peco, porque eu sou fraco, eu estou num tabernáculo de carne, sujeito às paixões, sujeito às coisas, como o profeta Elias também estava, mas ele se segurou e ele foi um dos grandes profetas, elevado ao céu num redemoinho de fogo, né? Então aqui diz: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Olha que promessa gloriosa. Cristão, cristã, você que está ouvindo essa palavra, dê um glória a Deus aí gostoso. Porque essa promessa do Senhor Jesus é muito gostosa, é prazerosa. Essa promessa que ele está fazendo aqui, que vem outra vez e vai levar nós todos para ele mesmo, é muito boa. Então você tem a certeza que ele não vai lhe deixar perdido. Ele tem uma promessa que, se você fizer um concerto com a palavra dele, crer no que ele fez, no sacrifício que ele fez, morrendo no madeiro da cruz, a chegar a ponto de transbordar suor como se fosse gotas de sangue, orando a Deus, ele morreu na cruz, cumpriu a palavra, a vontade do Pai, e está sentado à direita do Pai, está prometendo aqui pela palavra que vem outra vez e vai levar nós para ele mesmo, para que onde ele estiver, nós estejais também com ele. Aleluia. Quem está falando aqui não é o irmão José Deraldo, não. Quem está falando aqui é o Espírito Santo de Deus e o Senhor Jesus Cristo, que disse: não vos deixarei órfãos. O que é que ele disse que não deixaria órfão? Porque ele foi para o Pai e a pessoa podia ficar sem ele, podia ficar sem o Pai, porque ia deixar órfão. Mas ele veio para deixar com ele. Ele foi, e de lá da glória, mas o Pai
no lugar do Filho, mandou o Espírito Santo Consolador, que é esse que está mandando eu falar isso para você agora. Então, se você está ouvindo essa palavra, se arrependa. Se arrependa, busque servir a Deus, que a salvação é individual. Eu não salvo o filho, eu não salvo uma esposa, eu não salvo ninguém, eu só salvo a mim. Se eu for obediente à palavra e obedecer os mandamentos do Senhor Jesus. Se eu não obedecer, eu não posso me salvar, nem a mim mesmo. Imagine os outros, né? Então aqui está aqui. Pode seguir. Quando terminar a hora, você fala. Que virei outra vez e vou agora aqui. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Porque ele disse assim: vós sabeis para onde vou. Porque as pessoas sabem que a missão de Jesus foi vir aqui para cumprir o mandamento, a ordem do Pai. E ele cumpriu. Então, se ele disse, mesmo vós sabeis para onde vou, é porque nós sabemos para onde nós vamos. E por que sabemos o caminho, conhecemos o caminho? Porque Jesus Cristo é o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então nós conhecemos o caminho que é o Senhor Jesus. Aí o discípulo, um dos discípulos que muito se assemelha a cada um de nós aqui hoje em dia, muitas pessoas indagam: mas rapaz, o Senhor Jesus Cristo, essa história do Senhor Jesus Cristo, a história do Evangelho, da salvação, do nascimento, essa história tão linda, é verdadeira ou foi o homem que escreveu? Não foi o homem que escreveu dele mesmo, foi um homem com a guia do Espírito Santo, interpretando o que o Espírito Santo passou para ele. Então aqui não é uma palavra do homem, aqui é a palavra de Deus. A Bíblia fechada, a Sagrada Escritura fechada é um livro, aberta é a boca de Deus falando com a pessoa. Então aqui ele disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Tá vendo? Quantas pessoas têm perguntado, né? Eu não sei para onde eu vou depois que eu morro. Como é que eu vou saber o caminho e para onde é que eu vou? Se eu não sei para onde é que eu vou. Mas aqui o Senhor Jesus está colocando as coisas claras. Colocou para Tomé e está colocando para nós. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque o Pai e o Filho é um. Por isso que ele disse: se vem a ele, se obedece o mandamento dele e crê nele, está com o Pai. E aí o Pai é quem faz a obra. Na verdade, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Então ali Tomé, ele estava vendo a figura de Jesus, ele estava com Jesus, ele estava com o Pai. E ele não tinha necessidade de perguntar: mostra-nos o Pai, o que nos basta. Não poderia. Ele conviveu com Jesus, conviveu com os milagres que Jesus operou. Não era para ele perguntar: mostra-nos o Pai, o que nos basta. Aí o Senhor Jesus disse: as obras que eu faço, não é eu que faço, é o Pai. É as mesmas obras que o Pai está me concedendo a condição de fazer. Quem vê a mim e vê essas obras, está vendo o Pai. Então não tem necessidade de ter dúvida. Quando uma pessoa chegar para pregar para você a respeito do Evangelho da salvação, não crie dúvida no seu coração. Porque esse mundo aqui é enganador. E o que está nesse mundo é mentiroso e enganador. Então você não deve seguir o mundo, você tem que seguir a Jesus. Se a pessoa falou do Evangelho da salvação, não há necessidade de deixar entrar dúvida no seu coração. Porque essa dúvida não é Jesus que está botando.
Essa dúvida quem está botando é aquele que não tem compromisso com a sua salvação. É aquele que veio fazer a obra de matar, roubar e destruir. Jesus veio fazer a obra de dar vida e vida com abundância. Ele veio matar, roubar e destruir. Aí eu tenho duas pessoas conhecidas, todas as duas querem ser minha amiga. Bendito seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus nas alturas. A quem é que eu vou ser amigo? É aquele que veio dar vida e vida com abundância? Ou é aquele que veio matar, roubar e destruir? A quem é que eu vou dar ouvido? Eu vou dar ouvido quando ele disser: beba, vá pro bar lá e se sente, deixa o pessoal lhe trazer, você cai lambendo barro pela rua. Vá fazer o mal, vá tomar o que o trabalhador trabalhou com tanta dificuldade, derramou seu suor, e tome dele, que não tem, o dinheiro é para você. Quem manda fazer isso é quem veio matar, roubar e destruir. Aí o cara tá lá com a mulher dele, amando, bem casado, vivendo uma vida tão gostosa, tão prazerosa. Daqui a pouco começa a discutir. A mulher começa a duvidar. Por que chegou essa hora? Minha filha estava fazendo extra. Aí a briga começa. Aí daqui a pouco vai da bebida. Daqui a pouco inventa mulher para o marido. Muitas vezes pode até ser verdade que ele ou ela esteja praticando isso. Mas a maioria das vezes não, é a intuição do adversário. Ele bota na cabeça dela ou dele que o companheiro está fazendo mal, está procedendo com desonestidade e com injustiça. E muitas vezes não é. Aí surge o quê? Uma separação. O que é que ocorre numa separação? Hoje, qualquer tempo, o que mais traz tristeza no coração de um homem ou de uma mulher é ver uma família destruída. Você já pensou um filhinho dizer assim: cadê papai e mamãe? O pai não está mais como filho. Isso daí faz a gente chorar. Isso faz o homem chorar, a mulher chorar. Aí perguntar à mãe: mamãe, cadê papai? Ixi, Maria, aquilo é muito triste. Então quem veio fazer essa desunião? Quem veio destruir esse casamento? O adversário. Então, minha gente, a gente tem que estar com aquele que veio trazer vida e vida com abundância. Que quando a mulher sente que não tem nada em casa, o marido sente que não tem nada em casa, quando a doença ataca, diz assim: eu tenho um ajudador, eu tenho um médico dos médicos, aleluia, glória a Deus nas alturas, que eu posso recorrer e ele vai me responder. Então, minha gente, bom é Jesus. Se você puder ter esse amigo com você, vai ser bom demais. Porque na hora que você disser: meu amigo Jesus, me socorra, ele vai lhe socorrer. Bendito seja o nome santo do Senhor. Então, minha gente, creia no Senhor Jesus, congregue numa casa de oração, escolha a que você quiser, que professe o nome de Jesus, que cante louvor, que dê louvor para Ele, para o Pai, para o Espírito Santo, que tenha santa ceia e vá fazer seu compromisso com o Senhor Jesus. Se você não fez ainda, faça. Está perdendo muito tempo. Ele já está voltando. A palavra diz que Ele vai voltar em nuvem de glória. E você vai ficar esperando o quê? Para poder fazer um compromisso, uma aliança com Ele. Assim ore o Senhor. Faça uma aliança com Jesus. Esse é um amigo que veio trazer vida e vida com abundância. Não perca tempo não, está perdendo tempo. Aproveite esse tempo que tem. Está andando, está falando, está enxergando, com toda condição, aleluia, glória a Deus nas alturas. Aproveite. Bendito seja o nome santo do Senhor.